Acho que é daí que vem a palavra solidão. Pessoas tão sólidas que ninguém vem checar se elas estão desabando. Oi, esse é o Ressignificando Afetos, um podcast para a gente falar sobre relações, emoções e tudo aquilo que nos aperta o peito. Afinal, sentir também é um jeito bonito da gente existir. E eu sou Vanessa Pérola, sou psicóloga clínica, escritora, e eu quero conversar com vocês sobre o livro Se Deus Me Chamar, Não Vou, da Mariana Salomão, que retrata a história de Maria Carmen, que tem 11 anos e que se sente muito sozinha. Essa frase, ela surge lá no finalzinho do livro, quando a Maria está trazendo duas comparações que eu achei incrível e que reflete muito a minha vida enquanto criança. Ela diz que casas frágeis, que tem ali o telhado um pouco acabado, casas que não têm tanto cuidado, elas geralmente recebem mais atenção e cuidado das pessoas, principalmente se passa um vento e balança essa casa, as pessoas se preocupam para saber como que essa casa está. Já as casas que são feitas de concreto são casas mais fortes, intensas e que não precisam de tanto cuidado. Então as pessoas elas não se preocupam tanto em verificar como que a casa está quando esse mesmo vento passa. Ela diz que essas casas de concreto são imensas e fortes e que as pessoas não se preocupam em ver se elas estão de pé ou se elas precisam de alguma coisa quando algo acontece. E eu, como Maria Carmen, e possivelmente você, me via como essa casa forte, imensa e inabalável. E as pessoas, elas me viam como um ponto de não preocupação. Não porque eu não fosse importante de fato, mas porque as pessoas, elas tendem a não se preocupar quando as pessoas, elas se colocam muito forte e imensa. Afinal, pessoas muito fortes não precisam de atenção, não precisam de ajuda. E logo lidam com tudo na vida de uma forma muito sozinha. Não sei se com você foi assim, se na sua infância foi assim, se você foi aquela filha que não deu trabalho, se você foi aquela filha que se comportou, fez tudo certinho para não atrapalhar a vida da sua mãe, do seu pai, de quem quer que tenha cuidado de você na infância. Então você se tornou uma casa forte e sólida, assim como a Maria Carmen e assim como eu. E isso traz algumas repercussões que eu quero trazer e dividir com você. O livro conta a história de Maria Carmen, que tem 11 anos e que se sente muito sozinha. Maria Carmen mora com a sua mãe, com seu pai, e ela constantemente cita a avó que faleceu e que deixou uma loja de produtos geriátricos para que os pais dela pudessem gerenciar. Só que essa loja, ela tá indo de mal a pior. Não tem produto geriátrico que as pessoas queiram, não vai cliente lá para poder comprar. E a Maria Carmen, ela decide tomar uma decisão de contratar, de enviar um e-mail para contratar o Léo, que é uma pessoa que trabalha com isso e que tem possivelmente a solução para esse problema. O Léo chega, começa a fazer parte do núcleo familiar da Maria, ou seja, a mãe e o pai dela começam a ter ali meio que uma relação de trisal com eles. E a Maria, que já se sentia sozinha, começa a se sentir ainda mais sozinha com a presença do Léo. Ela sofre algumas rejeições na escola, bullying, e nenhum adulto, nem professora, vizinho, ninguém estava ali pela criança. Ela começa a ter alguns questionamentos, ela começa a ter algumas dúvidas e ninguém aparece para solucionar as dúvidas dela. Nesse meio tempo, ela também se apaixona por um garotinho que chega ali, que parece diferente dos outros, que faziam bullying com ela e que tratavam ela mal, mas que aparentemente também fica um pouco mais afastado. Ela também sofre uma agressão nessa escola e nenhum adulto aparece para salvar essa criança. E aí a Maria Carmen, ela começa a fazer um movimento de se virar por si mesma, tomar decisões as quais uma criança da idade dela não deveria tomar e ter algumas reações que crianças da idade dela também não deveria ter. E aí essa criança, ela vai se envolvendo em várias tramas que, ao mesmo ponto que são engraçadas, trazem muitas reflexões e são dolorosas, porque é difícil a gente ver essa criança sofrendo ali, né, vivenciando várias coisas e não ter uma pessoa que possa olhar para ela, entender o que ela está passando e fazer algo com isso. Então é muito difícil acompanhar em alguns momentos a trajetória da Maria, mas também é muito engraçado, porque a escrita da Mariana nos envolve de uma forma assim muito interessante e faz com que a gente queira saber o que é que vai acontecer naquele final. E com isso tudo, a Maria vai se tornando aquela criança que é madura demais. Eu fui uma Maria da vida, uma criança que era madura demais, responsável demais e que tinha que lidar ali com as coisas, né, as quais aconteciam na família, na escola. Assim como a Maria, eu sofri muito
bullying na minha escola, muito racismo, e não tinha nenhum adulto com quem eu poderia conversar e resolver essas questões. Então, o que foi que eu fiz? Assumi algumas responsabilidades. Eu me tornei a criança forte demais, madura demais, que não tinha um adulto presente para poder explicar que aquelas coisas não eram corretas e que aquelas pessoas, aquelas crianças não deveriam estar fazendo aquilo comigo. E sendo forte demais, eu me tornei a criança que aparentemente não precisava de cuidado emocional. A minha mãe até falava comigo algumas vezes que eu não precisava de tanta atenção porque eu não dava trabalho e eu sabia me virar. Então a Maria vai sendo ignorada porque parece que ela não precisa de ajuda. E eu me lembro como hoje, eu sempre fui essa criança que parecia não precisar de ajuda. Eu sempre fui essa criança que parecia dar conta de todas as coisas. E, de certa forma, eu dava conta de todas as coisas. Mas hoje eu te pergunto, a que custo? Que custo teve dar conta de todas as coisas? Esses dias eu perguntei a uma paciente minha a seguinte coisa: você foi a criança que não deu trabalho. E o que é que você ganhou com isso? Você foi a criança que foi forte, que foi madura, que suportou, que não precisou, entre aspas, de ajuda, mas o que é que você ganhou com isso na tua infância e o que a gente ganha com isso hoje, na vida adulta? Também sendo a pessoa que não fala o que a gente sente, que não abre isso para ninguém, porque simplesmente temos medo de como que as pessoas vão receber. Porque temos medo de que talvez aquilo que a gente fale seja uma carga muito forte para as pessoas e elas não consigam lidar. E muitas vezes nem a gente estava conseguindo lidar na nossa infância. Na terapia do esquema, a gente fala sobre o impacto que a falta das necessidades emocionais tem na nossa vida. Eu já falei sobre isso aqui, tá? Nos episódios, eu destrinchei todas as necessidades que a gente tem, fiz um episódio inteiro sobre elas. E quando a gente não tem essas necessidades de vínculo, de autonomia, de limite, de expressão de quem a gente é, de lazer, tudo isso volta como esquemas, volta como crenças, volta como traumas. E a gente às vezes vai para a vida adulta dessa mesma forma, não conseguindo lidar com tudo aquilo que nos acontece. E é muito difícil depois, na vida adulta, a gente se separar disso. Porque é muitas vezes quem a gente é. A criança que cresceu sem dar trabalho, ela vai ser adulta que vai tentar se virar sozinha, mesmo quando não consegue. Ela vai ser essa adulta que mesmo quando tá ali com uma tristeza muito forte, talvez numa depressão, numa crise de ansiedade, não queira pedir ajuda porque entende que pedir ajuda é atrapalhar as outras pessoas. Quando a gente é criança e a gente se esforça muito, e a gente tem esse direcionamento para o atendimento das necessidades dos nossos cuidadores, das pessoas com quem a gente convive, a gente não consegue ter um fluxo de entendimento das nossas próprias necessidades. E assim como a Maria Carmen, eu me via como uma criança muito sozinha. Eu tinha muitas questões. Eu acho que eu gostei tanto desse livro da Mariana Salomão, porque eu me vi muito na Maria Carmen. Eu me vi muito nessa criança perguntadeira, se assim eu posso dizer. É porque ela pergunta tudo, ela quer saber tudo. Mas ninguém tinha respostas para dar para ela, porque ninguém estava prestando atenção nela. Ao ponto da Maria dizer que era melhor que ela não tivesse existido, porque ela estava atrapalhando o romance da mãe com o Léo e o pai. Quantas vezes eu não me questionei, né, se eu não estava atrapalhando a vida da minha mãe, do meu pai, se eu não estava sendo um estorvo para eles, quando eu literalmente não dava trabalho nenhum. Recentemente eu encontrei uma menina que tomava conta de mim quando minha mãe ia trabalhar. E eu encontrei ela na formatura de um primo muito querido. E ela falou assim pro meu marido, né? Eu apresentei para ela e tal. E ela falou assim: nossa, Vanessa era uma criança incrível. Não dava trabalho com nada. A única coisa que Vanessa tinha ruim assim é porque Vanessa chorava muito. Nossa, tudo Vanessa chorava. Se estava feliz, chorava. Se estava triste, chorava. Se perdeu o brinquedo, chorava. E eu realmente sou uma pessoa chorona. Mas eu fiquei com o peso das palavras dela, né? O que é ser uma criança que não dá trabalho? Para onde que essa criança que não dá trabalho vai? Quando a gente realmente não dá trabalho, quando a gente realmente não aborrece, né? Quando a gente se torna muito forte, antes mesmo da gente precisar ser forte, para onde que vai a gente? Para onde que vai as nossas dores?
Para onde que vai aquilo que a gente não disse? Para onde vai aquilo que a gente precisa, talvez, elaborar? Quanto nos custa ou quanto nos custou ser uma criança que dá conta de tudo? E a gente vem para a vida adulta nessa loucura, querendo já fazer 1001 coisas. Eu atendo mulheres que têm dificuldades absurdas de falar sobre as suas emoções com os seus parceiros, com os seus amigos, exatamente porque essa criança aprendeu muito cedo a não importunar. E as outras pessoas que conviveram com essas crianças, que foram caladas, silenciadas por elas mesmas, entende que você não precisa de ajuda. Então ninguém vem conferir se você está precisando de alguma coisa. Eu aposto que você tem um irmão, uma prima, uma tia, alguém de referência que você olha e todo mundo se preocupa. Vamos ver o que essa pessoa está fazendo. Vamos ver o que essa pessoa, né, tá precisando. Mas em algum momento, talvez assim como eu, você também tenha se sentido dessa forma. Alguém que não é vista. Sabe quando você... Eu não sei se acontece com vocês, mas sabe quando você tá ali no seu quarto sozinha e que você pensa assim, meu Deus, ninguém se importa comigo. Se eu não falar sobre o que eu preciso, ninguém se importa comigo. E a sensação que você tem é essa muitas vezes. Ou até você conversa, fala, mas no fundo fica aquela sensação de que as pessoas não se importaram com você ou não te deram ouvido. É exatamente porque fomos a criança que deu conta de todas as coisas, que não incomodou. A criança que não incomoda é a criança que vai crescer e se tornar um adulto, muitas vezes que não sabe falar de si, que guardou tudo o que sentiu, todas as dúvidas, toda a sua expressão e não consegue falar. E essa hoje pode ser a tua realidade. A realidade de alguém que tem medo de pedir ajuda, que tem medo de desabafar. Você, que foi a filha que fez de tudo para que os teus pais não tivessem mais uma preocupação na vida. Talvez você tenha a mesma sensação que a Maria Carmen, que você foi uma criança sozinha, uma criança invisível. E falar, né, corrompe. Nossa, cada vez que eu fui lendo a história da Maria, cada vez que eu fui lendo os parágrafos, tudo que ela contava, me dava uma dor muito grande de pensar, meu Deus, não tinha ninguém que me visse também. Então eu entendo Maria. Não, quando eu falo, a lágrima vem no olho. A lágrima vem no olho, porque eu não ganhei nada sendo a criança que dá conta de tudo. E eu continuo sem ganhar nada sendo a mulher que quer dar conta de todas as coisas. Eu não ganho nada quando eu escondo a minha dor para não fazer com que as pessoas ouçam aquilo que eu tô sentindo. Eu não ganho nada quando eu tento me fazer de madura o suficiente, de forte o bastante. Eu só ganho mais solidão, mais sentimento de que as pessoas não se importam. Quando na verdade eu nem dou a oportunidade das pessoas me acolherem. Talvez você seja essa pessoa que tenha medo de ser exagerada, que se sente invisível dentro das suas relações. Talvez você até tenha relações que são boas. Eu tenho relações que são boas. E eu demorei muito tempo para descobrir e entender que as pessoas também querem ouvir o que eu tenho a dizer. Que as pessoas também se importam comigo. Eu demorei muito para entender que eu não preciso ser uma casa de concreto. Que eu posso ser uma casa que é meio termo. Nem tão madeira assim, que o vento balança e destrói, mas também não tão intacta de concreto que nada abala. Porque muitas coisas me abalam. Muitas coisas me abalam. Muitas coisas acontecem comigo e que quando eu entendo que eu posso dar conta sozinha, eu só estou fazendo com que isso piore cada vez mais. E você também não precisa ser essa pessoa que dá conta de todas as coisas. Talvez você aprendeu isso na sua infância, mas não é verdade. Você não precisa dar conta de todas as coisas. Qual das tuas necessidades, quando você olha para trás, foram supridas da forma correta? E para finalizar, uma das coisas que esse livro mais me ensinou é não só sobre a perspectiva infantil da Maria, né, que ela traz ali, mas como que essa perspectiva ainda muitas vezes interfere na nossa vida adulta.
me trouxe a possibilidade de olhar para minha criança e tentar entender o que é que eu posso ofertar a ela hoje que não foi ofertado naquele período. E talvez realmente ninguém tenha te dado atenção porque você se fez forte demais, assim como eu. Pessoas que se fazem forte demais passam despercebida. Aqui o meu apartamento é de concreto. Se dá um vento, a gente não sente as estruturas balançar. Mas a casa dos meus pais é uma casa velha, com telhado velho. Quando dá um vento, balança tudo, cai poeira. Você sente a casa tremer, assim, porque parece que não foi feito de cimento, parece que foi feito de barro. E a casa treme, assim. Você sente pena pela casa e medo do que pode acontecer. Então, constantemente, meu pai tá subindo e olhando tudo. Aqui não. Aqui é uma casa de concreto e a gente não tem medo do que vai acontecer. Mas não precisamos ser ainda hoje casas de concreto. A gente precisa encontrar um meio termo. A gente precisa encontrar um lugar onde a gente se sinta confortável para falar e pessoas que estejam confortáveis em nos ouvir. A gente precisa fazer isso porque não nascemos para dar conta de tudo. E hoje você pode fazer um exercício muito bacana, que é não se perguntar por que você é assim, mas talvez fazer um movimento de se perguntar o que é que essa criança precisa, o que é que falta para minha criança, o que é que falta, quais foram as coisas que eu escondi, que eu não deixei que as pessoas vissem. E você pode ofertar isso a ela hoje. Você é o adulto hoje que precisa olhar para essa criança e oferecer a ela segurança. Por isso que eu quero te pedir que se esse episódio ele fez sentido para você, se de alguma forma tudo que eu falei aqui, né, faz sentido ou te tocou de algum jeito, eu quero pedir para que você comente aqui embaixo. Eu tô muito feliz que o podcast tá aparecendo para mais pessoas. Muitas pessoas estão conhecendo através do Spotify, dos compartilhamentos que as pessoas fazem. Eu quero agradecer a você que tá aqui, é muito importante. Várias pessoas têm comentado e, gente, eu adoro, eu respondo todo mundo. Então, por favor, comenta, vamos criar nossa comunidade de pessoas maduras e adultos saudáveis que protegem as nossas crianças. Eu conto com você. Eu conto com você. A minha criança está contando comigo para que eu a defenda, para que eu a proteja e para que eu não dê conta de tudo. E eu conto com você para que você seja esse adulto saudável e também venha comigo nesse movimento de defender a tua criança, porque ela está contando com você. A tua criança está contando contigo. Então, eu quero muito que você defenda a tua criança. Então, envie esse podcast para outras pessoas, comenta, né, curte, para que essa palavra chegue em mais pessoas e a gente construa uma comunidade de adultos saudáveis que protegem as nossas crianças, que dá para elas aquilo que elas precisam. E antes de ir embora, eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Uma pergunta que você vai responder aqui no Spotify, aqui nos comentários. Você era uma casa de madeira ou você sempre foi uma casa de concreto? Eu sempre fui uma casa de concreto, não sabendo que as minhas estruturas não comportavam essa ideia que eu tinha sobre mim. E você? Que tipo de casa você foi? Me conta em uma palavra. E caso você não queira comentar, deixa aqui o livro. O livro é o entendimento que eu tenho que você ouviu isso aqui até o final. O livro é o que vai me fazer acreditar que você tá comigo, que você tá pegando aqui, ó, minha mão e que você tá firmando uma parceria comigo de comunidade, certo? Posso contar com você? Então é isso, te espero até o próximo episódio, pra gente continuar falando da nossa criança, pra gente continuar falando sobre sermos autênticos. É isso que eu quero, ter esse espaço pra gente poder extravasar e falar daquilo que realmente é importante. Então eu te aguardo no próximo episódio. Um beijo no seu coração e até a semana que vem, toda quinta-feira. Beijo!